uma pessoa que convive com assediadores espirituais, como que ela pode se proteger disso? Olha, isso é uma questão muito boa. Primeiro, falando de quase morte, de experiência fora do corpo, uma das coisas que chateia muitas pessoas é quando ela sai, ela tem uma experiência lúcida e ela vê quais são as companhias extrafísicas dela. Então ela fala, eu devo ser rodeado por um monte de ser de luz, por um monte. Aí quando ela sai, ela fala, não é. É todas as coisas, né? Um monte de gente lá intriga do meu trabalho, intriga não sei de onde. Tem um monte de gente ali me influenciando. Então, um jeito que a pessoa pode fazer para se proteger são duas formas. Uma paliativa e uma que realmente funciona. A paliativa é aprender a trabalhar suas próprias energias. Então, quando você... Obrigado. Então, quando você aprende a trabalhar técnicas da chamada autodefesa energética, isso ajuda, que é uma beleza. Mas isso ainda é paliativo. A principal, e leva tempo, é você reformular quem você é. Então, por exemplo, se sabe, através da experiência fora do corpo, que você pode sair e ser literalmente... ter uns assediadores, obsessores, né? Espíritos enfermos que atacam você, que querem atrapalhar a tua vida e tudo mais. Só que eles sempre se conectam por uma imaturidade tua. Sempre tem um ponto de conexão que é a imaturidade. Quando você trata essa imaturidade, eles não conseguem mais atuar em você. Agora, até lá, as técnicas energéticas são excepcionais. Por exemplo, existem 3 técnicas fundamentais, chamada estado vibracional ou circulação de energia, exteriorização e absorção. Então você aprende a jogar energia, a puxar e a circular. Existem vários procedimentos para você aprender a trabalhar isso. Por exemplo, você está no seu quarto, você sente que, sei lá, está esquisito, tem uma presença, você não consegue dormir, tá diferente. Se você aprender a jogar energia para o ambiente, daqui a pouco aquilo modifica, você imprime o teu padrão energético ali e aquela consciência negativa não consegue permanecer ali naquele ambiente. Tem casos que esse estado vibracional que eu falei, quando você consegue instalar ele pela vontade, mesma coisa, aquele ser pode tentar te atacar. Ela não vai conseguir fazer nada com você. Eu sei que parece meio subjetivo falar algo assim, mas é muito mais prático do que as pessoas imaginam. Eu já tive, por exemplo, experiência de ser atacado fora do corpo assim muitas vezes. E quando você trabalha energia fora do corpo, é mais fácil ainda. Teve algumas vezes que 2 noites seguidas que eu fui, literalmente, vários seres tentando, me agarrando. Um agarrando um braço, outro agarrando outro braço, outro me enforcando, sabe? Me agarrando no meu corpo, minhas pernas. Vários seres tentando, e tentando assim, como se fosse acabar com me assustar. E eu vi aquilo, eu falei, agora, tentei fazer estado vibracional, não consegui. Eu vou exteriorizar a energia, né? Jogar a energia para fora, com um padrão de, tomara que eles melhorem, padrão positivo. Tomara que eles encontrem o caminho deles, que tudo acabe bem. Joga energia boa para eles ali. Um por um foi soltando, fiquei ali, falei, caramba, deu certo, voltei pro corpo. Na outra noite, a mesma coisa. Tava preso lá, comecei a jogar energia mais rápido, nem pensei. Mais rápido, eles saíram. Vários momentos, por exemplo, a gente tá falando desses assuntos que chateiam muitas pessoas, né? Pô, esse cara tá maluco, esse negócio não existe. Muita pessoa brava com a gente. Às vezes na minha casa tem um monte de energia negativa lá. Porque faz parte do serviço. Eu fico às vezes lá sentado, em pé, e jogando energia. Instalando o meu campo ali. E aquilo ajuda, que é uma beleza. Tem muitas casas que há literalmente um campo de força energético que os assediadores não entram ali. Porque você mexe bastante com as energias ali. Você assume o controle. Exatamente. E isso é muito mais eficiente do que colocar um amuleto, um não sei o quê. Porque não adianta você colocar um cristal e ficar pensando mal do seu chefe dentro lá. Não adianta nada. Aí é que entra as fissuras que os assediadores podem dominar a gente. Por exemplo, o que é fissura? Digamos que a pessoa, como você citou ali, a questão de vício. Então alguém tem um traço de vício. Naquele vício que os assediadores conectam nela. Então sugere, sugestiona, faz com que aquele vício seja uma porta de entrada para que eles entrem e dominem a pessoa. E esse traço pode ser muita coisa, pode ser a mágoa. A pessoa tá lá de buena, chegou um assediador e falou, lembra do que o fulano fez com você? Joga aquela telepatia, aquela energia. Olha lá, realmente, fulano, mas é um sacana comigo. Pronto. Já entra num padrão que ele já domina você. Então,
Pra gente não ter mais assédio, existe até um termo que eu já quase nunca falei, que é o chamado ser desperto. O que é o ser desperto? Desperto vem, não é que tá lúcido, desperto vem de desassediado, desassediado, permanente, total. É a pessoa que não tem mais nenhum tipo de assediador que influencia sobre ela. O desperto, mas o que ele é desperto? Ele trabalha as energias, ele tem um certo domínio, ele entende as suas imaturidades, já superou os pontos de conexão e nenhum ser extrafísico mais consegue irritar ele, então ele não fica mais deprimido. Ele conseguiu se trabalhar de um jeito e pessoas na sociedade assim são poucas, viu? Inclusive na época que eu era lá kardecista, eu conheci uma senhora que ela era desperta. Todo mundo falava, ela não tem mais assédio. Aí eu falei, o quê? Essa mulher não tem mais obsessão? Como assim? Aí eu fiquei anos prestando atenção nela. Cara, ela não tinha, ela não se irritava, era emocionalmente equilibrada o tempo todo, fraterna. E naquelas sessões, às vezes apareciam ali, a gente fazia sessão pra gente mesmo. E quando eu fazia um atendimento pra mim mesmo, apareciam assediadores meus. Bravo comigo, falava que conseguia me influenciar na minha vida. Com ela, nunca apareceu alguém que fala, eu domino ela, eu chateio ela. Nunca, cara. Fiquei anos com essa mulher. Caramba. Mas era a conquista dela. Ela chegou num ponto de equilíbrio emocional. Uma pessoa muito ética. A ética é um negócio que é uma fissura também danada, né? Não, eu vou puxar o tapete pra ganhar mais dinheiro dessa pessoa, mas ninguém tá vendo. Cara, esquece. Aí vinha assediador. O tempo todo, você tá lascado. Então, ela tinha uma ética muito... Ela tava no meio religioso, mas o que ela tinha dentro dela, de postura, de ética, de maturidade emocional... Cara, eu nunca vi essa mulher assediada. Eu fiquei anos quando eu descobri o que era ser desperto. E o pessoal, todo mundo falava, ela não tem mais assédio. E ninguém lá sabia o que era ser desperto. Mas ela nunca vi essa mulher assediada. Eu nunca vi ela... Então, essa é uma condição positiva. E quanto mais a gente poder trabalhar... Por isso que é o legal da evolução. Você começa a se entender, saber que existe assediador extrafísico ou seres, né, negativos. E você começa a analisar, peraí, como é que eu entro nessa? Quando é que eu fiquei deprê? Foi naquele pensamento, foi naquela ação, foi na casa. Você vai na casa de uma pessoa que de repente ali você pode sair energizado, ou então você sai, mas não sei, sai meio esquisito, sabe? Então você pode ter padrões assim que você vai checando. Onde você pisa na bola, onde tem energia negativa, onde tem energia positiva. E aqui tem uma energia gostosa? Ótima. E se a pessoa faz muito à vontade, a energia tá ótima. Se ela tem um ato de maturidade, ou traços de maturidade... Como que ela pode começar a lidar com isso? Porque, por exemplo, se ela também ficar pensando, na culpa, aquilo só vai aumentar, certo? Certo. Bom, primeiro, existem 4 passos dentro da ciência da consciência que são muito legais, que é o primeiro, autopesquisa, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. Olha que legal. O que é autopesquisa? É quando você vai fazer um movimento para se conhecer. Então, não adianta a pessoa falar assim, por exemplo, eu sei que eu tenho medo. Pegar um traço básico. Eu tenho medo. Tenho medo disso, medo daquilo. Você identificou. Então, a autopesquisa levou a autoanálise, que você identificou que é o medo. Aí o autoenfrentamento. Como é que eu vou enfrentar o medo agora? Pequenos passos, vou graduar, vou estudar. Tem muito livro sobre medo, tem podcast sobre medo, tem curso. O que for falta de informação. Se aprofunda naquele traço, você vai tendo suas experiências, até você conquistar a autossuperação. Alguns traços vão levar anos, outros podem levar semanas, meses. Tem coisas que você acha que é até fácil você resolver. Mas quem quer evoluir hoje é uma minoria. Isso, com certeza, tem que ter, no mínimo, a intenção, né? Claro. Não, esse traço aqui, por exemplo, esse traço me machuca. Digamos, um traço que é a autovitimização. Eu me acho um coitado, eu acho que minha vida... Eu acho que todo mundo tem a vida melhor do que eu não tenho potencial, eu sou fraco. A culpa tá sempre no outro. Né? A culpa tá sempre no outro, eu sou um coitadinho, eu não tenho potencial, eu sou ruim. A pessoa se autovitimiza. Quando ela entende isso, ela vai ver, mas peraí, como é que eu posso resolver esse traço? Por que eu me autovitimizo? Como é que foi a minha infância? Tem que se analisar, tem que fazer autopesquisa. Aonde foi que... Tem algum trauma? Alguém um dia me humilhou, que eu me senti assim? Ou a minha família... Todo mundo também faz isso. Quer dizer, a pessoa vê o contexto dela. Em alguns casos, ela pode até ter experiências retrocognitivas, memória de vida passada. Tem traços que nos acompanham, às vezes, milenarmente. A raiva da pessoa não começou agora, sabe? Ou o medo dela não começou agora.
E você usar esses fenômenos para entender quem você é, o teu contexto, isso aí vai dar uma outra abrangência para... Aí você consegue identificar as minhas fissuras, as minhas necessidades, sabe? Porque o medo, ele não é uma coisa isolada de uma vida atual. Ele vem vem de outros processos. Tudo que a gente traz é de uma bagagem que a gente pode acessar. E olha que legal. Da mesma forma que esses assediadores conectam com a gente pelas nossas imaturidades, os amparadores ou seres de luz, esses benfeitores extrafísicos, eles conectam com a gente pela nossa maturidade. Então, se você tem, por exemplo, liderança, uma maturidade, você tem intelectualidade, criatividade, boa intenção, sabe? Enfim, organização, todos esses traços positivos são aí que os amparadores se conectam com a gente. Eu quero sair do corpo, mas eu sou bem intencionado. Vai vir um cara que é bom de sair do corpo, às vezes, para te ajudar a sair do corpo. Eu quero mexer com a minha energia porque eu quero ficar mais equilibrado. Eu quero até, talvez, doar para os outros. Cara, vai vir ser extrafísico que é bom de energia para te ajudar a treinar aquilo. Eu quero me conhecer mais, saber quem eu sou, fazer autopesquisa, autoconhecimento. Vai vir ser extrafísico que tem aquele gabarito que você nem sabe, vai ficar ali inspirando ideias, te ajudando. Caramba. Entendeu? Por isso que todo movimento que a gente faz, tudo tem amparador, assediador na parada. O que você faz de bom... Agora, o bom é você usar o que você tem de positivo para também eliminar as suas deficiências. Por exemplo, se você é criativo, use sua criatividade para tentar, às vezes, superar aquele traço que ainda é imaturo em você, entendeu? Você vai usando aquela qualidade, aqueles amparadores que estão muitas vezes ali para fazer reforma íntima. Então, para você como a consciência é complexa, né? Olha, tá sendo muito interessante esse nosso bate-papo, porque no nosso episódio 96, que a galera tá adorando, eu já assisti, veio a Tânia Baialardi aqui, e ela falou sobre a experiência de EQM que ela teve. Então, foi uma pessoa que veio aqui para relatar qual foi a experiência dela, né? E agora tá vindo você aqui para, além de relatar as suas experiências, trazer toda uma visão explicativa do conceito do EQM. Então, acho que foi muito bacana, Casou, né? Casou, muito legal. Depois a gente convida você para assistir, tá? E pra galera lá de casa também, episódio 96. E aqui no Lean a gente sempre faz umas perguntas Lean. Boa, né? Vamos lá. Umas perguntas que a gente cria e aí a gente faz com os convidados, né? E assim, eu vou fazer uma que a gente já fez várias aqui. Você acha que vai ser interessante para você, tá? Que é a seguinte. Se você tivesse uma máquina do tempo à sua disposição, tá? Você pode entrar nela e viajar, literalmente viajar mesmo, tá? Não precisa ser numa experiência quase morte, tá? Você pode entrar nela hoje mesmo, apertar. Você pode ir lá para o passado para vivenciar uma história da humanidade que você tem curiosidade de conhecer, ou encontrar alguém que você já conhece, mas não está mais aqui nesse plano, tá? Ou uma personalidade mesmo, ou você pode ir lá para o futuro, ver como o Ale vai estar daqui para frente, em que planeta, em que galáxia ele estará. Você entraria nessa máquina? E se entrasse, para onde você iria? Olha, ótima pergunta. A minha tendência, se eu pudesse ter uma máquina dessa, eu iria para o futuro. Opa! Boa. Porque o passado, não que ele já... Porque assim, o passado já passou. Vamos colocar essa máquina do tempo que não dá para alterar, né? Porque se for para alterar, aí muda, baralha o jogo. Mas eu até posso citar uma experiência que foi muito marcante, que eu li lá no canal. Inclusive uma experiência que de relato é 1h30. Que esse projetor americano, Robert Monroe, ele teve uma experiência onde ele pôde vislumbrar como seria a Terra no ano 3000. Caramba. Você bota no YouTube, ó, Terra no ano 3000, você vai achar lá esse relato. E as coisas que ele coloca são assim, eu fiquei muito encasquetado com essa experiência. Eu estou estudando essa experiência até para fazer um artigo sobre ela, porque ela foge até os conceitos atuais que a gente tem de experiência fora do corpo. A Terra seria muito evoluída. Tipo até esses planetas que eu falei, que eu citei, mas tem outros casos assim que eu queria realmente ver. Como é que seria a Terra nesse ano 3000? Ele acertou... Ele errou. Pra vocês terem uma ideia... O que ele falou lá? Pra vocês terem uma ideia, eles dizem o seguinte, que primeiro, o planeta voltou a ser floresta. Não tem mais cidade. O número de pessoas aqui diminuiu drasticamente. Que da hora.
Isso, uma coisa... Olha um ponto interessante, né? Existe uma descoberta que foi feita da chamada transmigração. O que é transmigração? Nós estamos numa fase de aceleração, né? Aceleração da ciência, de tudo. A vida... Você concorda, né? A cada 5 anos muda drasticamente tudo. E o que se percebeu é que essa vida que a gente está vivendo aqui é uma vida ímpar, uma vida diferente de tudo que a gente já vivenciou. Em uma semana você encontra mais pessoas do que você via sua vida inteira em vidas passadas. A comunicação, a medicina, tudo hoje é num nível assim que jamais teve. E o que eles estão avaliando? O que se percebeu? Que como é uma vida chave, muitas pessoas estão, vamos dizer assim, reprovando na escola ou passando de ano. Muitos que estão sendo reprovados estão sendo transmigrados, que estão sendo levados para planetas igual a Terra era, só que tipo antigamente, pior. Porque tipo, ó, ela reprovou. Às vezes vidas sucessivas, não é só essa vida, mas essa vida aqui foi às vezes a pá de cal que falou, ó, meu amigo, tchau, vai para um planeta inferior porque aqui deu para você. Isso é transmigração. E ao que tudo indica, na Terra no ano 3000, já teve muito isso. Então, pessoas que foram para planetas mais evoluídos, que ó, passaram de ano. E a maioria, galera maior, ó, tipo, ó, não dá mais. Então, quem sobrou aqui foi mais ou menos quem precisava estar aqui. A Terra não tem mais cidades, voltou tudo a ser floresta. E você não tem mais um corpo físico seu para você renascer. O que isso significa? Que nas florestas tem corpos disponíveis para qualquer pessoa que quer... Então eu tô fora do corpo. Sair do corpo é a coisa mais natural do mundo. Ele sai do corpo e de repente ele fala, agora eu quero usar aquele corpo de homem, sei lá, de surfista. Você vai naquele corpo ali de homem, surfista. Aí fala, agora eu vou sair do corpo. Você sai do corpo e eles fazem um invólucro de energia naquele corpo para nenhuma bactéria e vírus entrar. Eles dominam energia em alto nível. Aí agora você fala, não, agora eu vou pro corpo daquela mulher ali, asiática. Você não renasce mais de um corpo. Você usa corpos como se fosse usar roupa. E isso vai contrariamente a tudo que a gente fala, porque na saída do corpo existe algo chamado cordão de prata. Ou cordão prateado. Não sei se alguém já chegou a falar aqui. Sim, é a unificação, né, entre o corpo e... O corpo físico e esse corpo sutil. Exato. Então a gente diz o seguinte, se rompeu o cordão de prata, você morreu. Acabou. Você não volta mais para aquele corpo. Aí, inclusive nesse experiência de quase morte, quando é declarado morto, esse cordão de prata não se rompeu. Por isso que a pessoa, de alguma forma, ela volta. Ele pode estar ali nas últimas, ele não rompeu. Rompeu o cordão de prata, acabou. Nesse caso, não existe mais nem cordão de prata. Você usa o corpo que você quer, do jeito que você quer. E outra coisa, eles materializam qualquer coisa que eles desejam. Um cara falou, pô, como assim materializar? Ah, faz aí um milho com manteiga pra mim. A pessoa pega um pedaço de grama lá, transformou num milho que ele quis e comeu. Era um milho mais saboroso que ele viu na vida. Falou, mas como assim? Vocês transmutam, vocês transformam? Porque na dimensão extrafísica isso é normal. Eu posso sair do corpo e falar, agora eu quero criar aqui um milho gigante aqui. Aparece um milho. Tudo que você pensa, você consegue criar na dimensão extrafísica, fora do corpo. Isso é normal. Agora, na dimensão humana, você fala, ó, esse copo aqui agora ele vai desmaterializar, ele vai virar uma vassoura. Fazer isso fisicamente, na matéria, e todos lá fazem isso. Aí eu pensei, pô, domínio de energia em alto padrão. Ninguém mais renasce, todo mundo tem um corpo, não tem mais cordão de prata. A comunicação, a saída do corpo todo mundo faz isso o tempo todo. As coisas que ele viu... outra coisa, na Terra, ela tem uns anéis, tipo o anéis de Saturno. A Terra tem uns anéis, um processo de energia que a Terra mudou. É tanta coisa, você fala, cara, não é muita viagem, porque tu vai contra tantos princípios que nós temos de cordão de prata, de materializar, desmaterializar. Não é viagem, tanto que na semana passada a gente recebeu o Júnior Legrazzi, né? A gente convida a galera para assistir, sobre transição planetária. E a transição planetária é exatamente esse ponto que você falou, talvez com uma outra nomeação, né? Mas que é isso, que vai chegar um momento que quem tiver preparado e tiver tido na visão do Júnior, né? Uma expansão da consciência num nível tão bom, você vai passar de ano e ir para um planeta mais evoluído. E que a Terra está numa janela, que é uma janela de, se eu não me engano, 12 mil anos, né? Que realmente ela evolui. E quem não tiver chegado nesse patamar de evolução, realmente vai para planetas... Mas é que eu acho que 1000 anos é muito pouco tempo. 12 mil. Não, tô dizendo, no caso da Terra, se o Moro tiver certo,
É, porque A Terra 3.000, no né? 3.000 é daqui 1.000 anos. Isso. Eu quero dizer que a transição, beleza, dá pra perceber isso fora do corpo, mas em 1.000 anos chegar nesse nível, eu não sei se seria, ou se seria possível e se seria tão rápido assim. Porque eu acho muito rápido um planeta em 1.000 anos, de repente sobrou só tudo Mudar evoluído tanto e assim. mudar desse nível. Isso. Então, Mas legal, gente então não ia você ter iria mais pro eu futuro. iria pro futuro pra checar essa Terra no 3.000. Não ia ter entendeu? mais problemas de egocentrismo, né? Não, Já acabou, que acabou. Não acabou. tem mais. Não tem Sim. mais.